Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse primeiro congresso, como até foi dado uma breve explicação acerca, inclusive, da gnose contemporânea, como bem colocado, em essência, a gnose ela nunca muda e nunca vai realmente mudar. Por quê? Porque ela tem como base as leis universais da natureza, e as leis universais da natureza, elas realmente são imutáveis, elas sempre estarão nesse momento presente. Essa palestra, ela está baseada no livro O Caminho da Autoanálise, que é da minha autoria, e, para nós iniciarmos, eu vou começar com uma célebre frase de um nobre semelhante nosso, que é o René Descartes, é um filósofo bem conhecido, que ele diz o seguinte: cogito ergo sum. Provavelmente essa frase, dita em latim, não seja conhecida, mas ela é bem popular. Que ela quer dizer, pensou, logo existo. E esse mesmo nobre semelhante, como eu coloquei, ele também trouxe uma questão muito curiosa, até eu posso dizer, em relação ao nosso templo. Ele fala que a glândula pineal, ela é a glândula do espírito. Então, para quem já estudou sobre a glândula pineal, ela é uma glândula que está situada bem no meio do nosso cérebro. E ela é uma glândula minúscula, quase do tamanho de menor até que um grão de ervilha. E essa glândula, dentro dela, ela tem uma energia muito poderosa. E ela é tão forte que ela se anula. E é nesse se anular que o nosso ser se apresenta. Esse se anular, no sentido que eu estou falando, é de cessar os pensamentos. Então, quando Descartes ele fala sobre esse penso logo existo, a frase dele está corretíssima. Porque quando nós saímos dessa glândula, nós começamos a nos manifestar, ou seja, existir. Só que essa existência, olhem bem para a questão efêmera da coisa. Que nós sabemos que nós nascemos num ciclo natural, nós crescemos, nos desenvolvemos, nós reproduzimos e nós morremos. E poucas pessoas, acredito eu, olhando, até inclusive, há muitos anos que eu participo da gnose, poucas pessoas realmente se colocam nesse caminho, porque é um caminho que faz com que nós realmente alcancemos esse tempo e permanecemos dentro desse tempo. Então, até de uma forma científica, quando as pessoas falarem de energia 0.0, olhem para essa glândula. Quando nós realmente cessamos os nossos pensamentos, nós adentramos nela. Aí nós temos essa conexão com o nosso ser. Diferente disso, nós estamos pensando, estamos existindo e daquela forma como eu coloquei, efêmera. Essa glândula pineal, quando nós não estamos dentro dela, nós nos dissipamos, ou seja, nós adentramos numa das 7 leis herméticas que fala sobre a polaridade. Essa polaridade, ela diz o quê? Que tudo tem 2 polos. Então nós, como microcosmo, para se criar uma mente, nós precisamos de 2 polos. Então nós temos o quê? Aqui nós temos do lado esquerdo do nosso cérebro, nós temos o hemisfério que está totalmente ligado com a nossa parte racional. E o lado direito está ligado com essa parte emocional. Quando nós
dentro ali do corpo caloso, falando de uma forma anatômica do cérebro, nós conectamos esses dois hemisférios e cruza-se esse masculino e esse feminino. E aí nós criamos dentro dessa mente. Então, de primeiro momento, quando nós chegamos a esse mundo, nós viemos com essa mente pura, inocente, eu posso dizer. Que se nós formos colocar de uma forma religiosa, dentro de uma religião, até dentro de uma Gênesis, né, como a gente conhece, a gente pode olhar esse Éden como essa mente pura, que, adentrando até numa questão de leis, é como se fosse a inércia. O curioso é que inércia traz um olhar de algo de resistência. É como se alguém estivesse resistindo a crescer. Então esse Éden traz esse olhar de algo que ainda não está pronto, mas está se preparando para uma criação. Daí eu vou trazer para vocês, para falar um pouco também, que eu vou adentrar nessa questão das leis, vou trazer um outro nobre semelhante, que é o Isaac Newton. Então, Isaac Newton, ele é uma pessoa, até do modo acadêmico, cientificamente se falando, é muito conceituado, né, como a gente sabe. E ele tinha uma ligação muito forte com a religião. Claro que isso não é muito falado sobre isso. Por quê? Porque ele tira esse lado, né, científico da coisa. Mas só por curiosidade, ele escreveu uma profecia que ele diz que o nosso mundo tem um fim em 2060. E ele baseou, né, nessa estrutura, nesse conhecimento dele, no livro de Daniel. Então ele trouxe algo científico dentro da religião, colocando, né, que esse nosso mundo vai acabar em 2060. Claro que ele, prudente como ele ele colocou que pode ser antes ou pode ser depois. Mas o que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar essa parte de Newton foi que uma pessoa assim científica, né, como eu tinha esse olhar tão somente científico, né, quando se falava de Newton, e eu fui buscar essas informações para saber de que forma que ele se incluía dentro da religião. E aí tem uma anedota que fala do Newton sobre a maçã. Provavelmente você já deve ter ouvido, né, que durante uma pandemia na Europa, as pessoas, assim como nós tivemos aqui o Covid, as pessoas foram obrigadas a fazer quarentena. E Newton, né, dentro dessa quarentena dele, ele foi para uma fazenda de uma pessoa próxima dele, de um familiar dele. E durante essa estada dele nessa fazenda, né, ele estava sentado abaixo de aí que me deixou curioso até para fazer esses estudos, sentado debaixo de uma macieira. E aonde veio caiu uma maçã. Tá aí tudo bem. Todos nós sabemos que o tempo todo está caindo frutas, né, das árvores. Mas ele, como um bom analítico, né, ele começou a analisar aquilo. Então, como que essa maçã caiu? Por que ela não subiu? Por que ela não foi para os lados? Por que teve essa queda? E ele começou a escrever sobre isso, né? Ele postulou depois a lei da gravidade, né, em princípio, e depois as 3 leis de Newton. E o que me chamou a atenção, só repetindo em relação à macieira, foi porque uma maçã. Aí nós sabemos que, inclusive, né, na história do Gênesis lá, fala-se o quê? De uma maçã. Claro que a Bíblia, as pessoas já contextuaram isso, né, algumas vezes, mas não era uma maçã, foi uma fruta. Tá.
Mas o inconsciente coletivo, ele traz a maçã como uma representação. E essa representação da maçã, simbolicamente se falando, é o próprio sexo. Então Newton, analisando a queda da maçã, como um bom religioso, estudava a Bíblia, né, como a gente já sabe, ele começou a associar. E isso lá em 1660 e alguma coisa. Ele foi associando, sabendo dessa história do Gênesis, ele foi olhando para a queda da maçã. Ele olhou, claro, para Adão e Eva, queda. Ele olhou para a gravidade, inclusive de uma forma até bem associativa, né? As mulheres, quando acontece uma concepção, que termo nós usamos? Que engravidou. Então vem essa gravidez. Então ele começou a ligar os fatos, né? Então lá tinha uma serpente, nossa, uma serpente. Éden, Adão e Eva, a polaridade, né, como eu coloquei para vocês. Ele, analisando tudo isso, ele escreveu um livro chamado, curioso também, o nome, né, ele colocou o título desse livro, Principia. Principia, se vocês forem pesquisar, a palavra princípio, ela também traz um olhar de um gênese, o início de alguma coisa. E ali ele trouxe, claro, de uma forma matemática, que nós vamos chegar nesse ponto da matemática, porque Deus, mentalmente se falando, ele é matemático. A mente é matemática. E aí ele pegou essas 3 leis dele, falando então da inércia. Ele falou sobre a superposição de forças, ou a dinâmica de forças, que é a segunda lei, e a terceira lei, ação e reação. E aí, como nós estudamos na gnose, e nós olhamos, claro, para esse princípio simbólico da coisa, onde essa serpente lá no Éden, ela tinha, né, como toda a história bem contada, ela traz essa parte simbólica rica, tinha como símbolo o desejo, essa instiga de nós, como inocentes, a buscar um crescimento. E esse crescimento, é claro, para se ter esse conhecimento, a gente precisa do quê? Experimentar do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Aí adentra-se dentro dessa polaridade, como a gente conhece, bem e mal, alto e baixo, gordo e magro, rico e pobre, dia e noite. Então essa serpente, ela instigou, né, primeiramente ali bem no nosso calcanhar de Aquiles, que é o emocional. O emocional, a palavra emocional, ela quer dizer movimento. Então, para movimentar o mundo, se não tiver o emocional, não movimenta. E como nós, como humanos, nós temos os 2 hemisférios, então, como a gente já sabe que é o masculino e feminino, então quem que movimenta o corpo, quem que coloca isso em ação, quem que reproduz, quem que realmente faz a coisa acontecer? O emocional. Então, principalmente quando eu era criança, eu ouvia essa história do Gênesis, falando de Adão e Eva. A Eva culpada, claro. Se não fosse Eva, todo mundo estaria lá no Éden ainda. Sim, e assim como a gente pode dizer que esse Éden ainda ele existe, ele está, só que aqui. Então essa instiga dessa serpente, fazendo com que Eva, esse emocional, se movimentasse, precisa o quê? Precisa do outro polo? Para criar precisa do outro polo, não tem como. Então ela foi lá e falou para o Adão, olha, a serpente me ofereceu e disse que a gente, né, se a gente comer desse fruto proibido, né, como Deus tinha proibido, a gente vai enxergar, a gente vai ver coisas diferentes. E sim, aqui estamos nós. Então esse Adão e Eva, se olhar lá de início, somos nós, quando nós fazemos essa concepção.
Quem que busca, né, a questão sexualmente se falando? Né? O desejo. O desejo está atrelado a essa serpente, essa vontade inconsciente, claro ainda, de se criar algo. E a gente busca o quê? Satisfazer aquele desejo. Então o desejo, quando a gente instiga ele começa a criar corpo. Ele começa a buscar subsídios para criar. Então um homem, claro, assim como a mulher, busca o quê? O polo oposto para criar. Ninguém de nós aqui nasceu de outra forma a não ser pelo sexo. Todos nós já fomos um esperma. Todos nós corremos atrás desse óvulo. E todos nós nos sacrificamos dentro desse óvulo. E nós todos, enquanto nós não tivermos essa consciência plena, né, sobre o que nós realmente estamos fazendo aqui, a gente fica buscando sentidos para permanecer aqui. E a gnose, ela é profunda nessa questão, porque o bom gnóstico, ele não busca um sentido para viver. Ele busca um objetivo. E esse objetivo é que nós alcancemos essa pineal lá em cima. Então, quando nós fazemos essa concepção, né, no óvulo, nós sabemos que começa ali um processo que é chamado de clivagem, ou seja, essa divisão celular dentro, né, desse óvulo, onde os dois núcleos, eles casam para criar. Volta essa polaridade. Então nós estamos de alguma forma protegidos, vamos colocar assim, lá com o nosso pai. Então quando você pai, vou usar o termo expulsa aqui, mas numa interpretação não pejorativa, expulsa nós desse reino, desse Éden, nós buscamos um amparo. A gente busca esse amparo aonde? Num algo físico, algo para eu me estabelecer. Só que ser físico ainda não é tão físico, ele é um plasma que dentro do mapa engendrado na semente, que daí seria um novo humano, começa a se processar, então um novo humano. Eu não vou colocar aqui ser humano, porque de uma forma equivocada nós falamos seres humanos, mas nós não somos seres humanos, nós estamos humanos. E estamos tentando ser humano, porque o ser aí é quando chegar realmente nesse estado aí da pineal, ou seja, quando eu tenho uma consciência plena. E ser, a palavra ser, de uma forma etimológica, quer dizer o quê? Sentar. Ou seja, alguém que está no trono, que está comandando essa mente. E esse amparo que nós buscamos lá, e claro, conseguimos de momento, no óvulo, nossa, voltamos para o Éden, está tudo muito bem. Estamos lá no útero da mãe, nós sabemos que aquele cordão umbilical ali, ele está com a placenta lá grudado na parede do útero e estamos sendo alimentados, né, nutridos, estamos na temperatura adequada, aparentemente tudo muito bem. E aí a gente começa a perceber que nós, enquanto pensantes, nós sempre estaremos sujeitos a uma expulsão, seja algo assim, ó, saindo da zona de conforto. Então chega lá no nono mês de gestação, começa a fazer o quê? A mãe, não porque ela quer, porque se deixar a mãe, o filho fica ali dentro, não sai dali, mas a própria natureza, ela faz o papel dela. Ela diz, não, eu vou eliminar, eu vou matar. Vou colocar esse termo só para vocês entenderem. Eu preciso fazer com que esse filho saia de casa. Então o que de uma forma natural acontece? Começa a diminuir a passagem da forma nutritiva, né, de oxigênio, começa ali a acontecer as contrações. Lá vamos nós de volta, expulsos de casa. Aí nascemos. Aí a mãe faz o quê? Seio.
Agora, tô ali de volta, eu grudado pelo cordão ali, não sei. Choro, a mãe, sei. Qualquer desconforto, sei. Aí a mãe chega num momento ali que ela, olha, não vou mais amamentar, porque o bebê ele já está com, né, passado já do tempo e a mãe está ali, né, com o bebê, não sei. Aí tem o que a gente chama de coerção, no sentido bem social, que as próprias mulheres colocam isso. Meu Deus, você não vai tirar quando esse bebê não sei, porque ele está né, como dizia minha mãe, tá um cavalo, já está mamando aí. E a mãe começa a tirar. Aí a gente busca o quê? Uma mamadeira, um bico, o cheirinho, né, como alguns acabam até usando. E depois eu começo a ir para a escola. Daí os meus amigos na escola, professores, fazem essa coerção de, olha, você está muito grande para andar chupando o bico. E agora? O que eu faço? Vou ter que buscar alguma coisa. Então, alguns vão buscar bebidas, outros cigarro, outros drogas, outros sexo, enfim. Aí começa toda uma trajetória bem complicada. Mas voltando lá para Newton, né, sobre essas leis, então o que Newton trouxe, né, colocando em relação à própria gnose? Ele trouxe essa lei da inércia, onde a gente pode, inclusive, aqui ficar muito bem, sem fazer nada. Que essa inércia, ela traz como uma lei bem conhecida, que é a lei do livre-arbítrio. Então nós temos esse direito de fazer o que nós quisermos. Todos nós temos. Ninguém aqui pode ser proibido de fazer qualquer coisa. A gente pode roubar, a gente pode matar, a gente pode usar drogas, a gente pode fazer o que quiser. Todo mundo é livre. Então, dentro desse Éden, que continua aqui, como falei para vocês, está tudo permitido. A segunda lei, ela adentra nesse olhar de que eu quero me sobrepor, eu quero crescer. Esse querer crescer, ele diz o quê? Que eu preciso lidar com as consequências daquilo que eu vou agir. Então aí adentra a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação de igual valor e intensidade, só que é o contrário. Agora voltando lá na concepção, então quando casa esse pai e mãe que cria, ali dentro já começa a se formar um novo mundo. É um mundo. E esse mundo cria outro mundo dentro dele. Não sei se vocês conhecem o termo fractal. Tá, tem pessoas que conhecem. Fractal é você pegar um objeto, pode ser, tem uma planta que é bem conhecida, que é a samambaia, que é onde você pega uma folha dela, né, um galho dela, e se você pegar uma parte dela, representa esse galho, e pegar um galinho daquele galho, representa o galho inteiro, e assim vai. Então isso vai fractalizando, é como se fossem frações daquela mesma coisa. E nós somos com um olhar bem da religião em si. Na Bíblia não diz que nós somos imagem e semelhança de Deus? Tá. Adão e Eva também não foram imagem e semelhança? Mas essa imagem e semelhança, vocês percebem que ela está sendo reproduzida? E nós não criamos, junto com uma outra pessoa, uma imagem e uma semelhança? Nós. Então, o que nós estamos fazendo? Repetições. Só que isso é muito necessário. Então, quando chegaram lá Adão e Eva, né, que de início, como eu falei ali, todos nós de início fomos esses Adões, nós fomos essas Evas, instigados aí pelo desejo, na questão sexual, nós começamos a criar.
Então eles criaram lá, se você for olhar para a história bíblica, diz que eles criaram Abel e Caim. A Bíblia não coloca de uma forma ali clara de que esse Abel e Caim eram gêmeos, mas dá para se dizer que eles eram gêmeos, ou seja, foi criada uma cópia, ou seja, ali que adentra esse olhar de um bem e mal, dessa dualidade, e que um está sempre confrontando com o outro. Então, quando se cria essa mente, né, for pegar essa criação de Adão e Eva, onde nós somos essas ramificações, né, desde o primórdio, qual que é o objetivo disso tudo? Criar consciência. Então, quando as pessoas muitas vezes perguntam assim, tá, eu estou aqui, eu estou fazendo o que nesse mundo? Enquanto a gente não busca algo para responder isso, a gente vai buscar esses sentidos, né, como eu falei, de alguma forma. Que de primeiro momento eles até sustentam. As pessoas buscam, né, um sentido para essa vida. Eu vou viajar, eu quero ter dinheiro, eu vou construir uma empresa, eu vou fazer isso. Tá, tudo bem, pode. Só que como eu coloquei, é efêmero. Amanhã a empresa quebra, a viagem fica cansativa. Tudo que vai fazendo assim já não vai preenchendo mais. Por quê? Porque está preenchendo algo que é material. E o material é bem naquele olhar de uma ânsia de ter e o tédio de possuir. Então a gente acaba olhando para aquilo que a gente conquistou e a gente percebe que não é aquilo. E por isso que dentro dessa busca da autoanálise a gente começa a se encontrar realmente com esse ser. Claro que é algo que aos poucos nós vamos fazendo. Autoanálise, né, a palavra autoanálise, né, o auto em si quer dizer, né, dentro de mim mesmo. Isso é algo que se movimenta por mim mesmo. E análise pode ser traduzida como uma dissecação. Ou seja, algo assim que eu vou, com um bisturi ali, como se eu entrasse, eu vou analisando aquilo. Assim como Newton fez lá em relação à queda da maçã. Porque tem várias coisas que acontecem conosco o dia todo e muitas vezes a gente não analisa. Ah, aconteceu. E de uma forma bem racional, não, isso aí é assim mesmo. Quando nós começamos a analisar o porquê dos porquês, aí nós começamos a nos perceber como possíveis candidatos aí a fazer toda essa transformação. Então, para quem é estudante de gnose, sabe que a gnose fala sobre a evolução e involução. Então nós temos, vamos colocar aqui uma média só para a gente entender isso. Nós temos hoje uma média de estimativa de vida no Brasil de 75 anos. Tá. Se nós formos dividir isso, vamos colocar, arredondar para 76, se dividir no meio ali, 38 anos, a partir dos 38 anos nós começamos a ter uma retrogênese, ou seja, a coisa começa já a não ser como era antes. E é nesse momento aí que a gente coloca até como a crise dos 40, né, para quem está chegando, quem já passou, né, é uma coisa bem interessante, porque realmente tem algo ali que diz, ó, você vai fazer o que da tua vida? E aí que a gente precisa realmente olhar para a gente e dizer, o que eu quero dessa vida? O que eu estou buscando nisso tudo? Mas, de uma forma bem, dentro dessa evolução que eu estou falando, é super necessário que nós cometemos vários erros. Eu posso dizer assim que é essencial. Por quê? Porque é desses erros que nós vamos realmente aprendendo, desde que eu olhe, analise esse erro, perceba o porquê que eu estou errando, para que na próxima eu não cometa o mesmo erro. Então, se nós estamos aqui até hoje repetindo, reproduzindo, é porque nós ainda não aprendemos. Nós estamos ainda dentro dessa reprodução bem dentro da evolução, que é natural. E aí a involução entra nessa retrogênese, ou seja, começa a coisa a morrer. Ou seja, ó, você não está fazendo nada, você não está
realmente aproveitando, que inclusive era uma fala da minha mãe que dizia que tinha que aproveitar a vida. Nossa, aproveitar a vida para mim era sair nas danças, beber e aprontar, né, na juventude, e de repente eu comecei a perceber que aquilo não dava certo, que não era por ali. E como eu tinha uma inquietude, eu precisava buscar alguma coisa para preencher aquilo. E aí, como, né, a própria Bíblia diz que quem pede, quem bate, quem procura, ou seja, quem pede será ouvido, quem procura encontrarás. E eu encontrei. E posso dizer sim para vocês que quando Cristo passava pelos discípulos dele e dizia assim, me siga, é mais ou menos isso que eu senti. Me siga. Ou seja, eu sabia que ali tinha alguma coisa que realmente vale a pena seguir. E aí, claro, como todo bom estudante, eu consumia livros. Estudava. Até que chegou um momento que, inclusive nas minhas experiências em astral, eu andava pelo astral, eu estava com uma mochila e aquilo tinha um peso assim, exorbitante, que eu não conseguia andar. Não conseguia andar, eu ficava... E eu voltava, né, dessa experiência e me perguntava, tá, mas o que isso quer dizer? De repente lá, eu novamente. Mas é um peso, que era uma coisa assim que... E aí eu perguntava para quem tinha um conhecimento a mais, respondia, mas aquilo não me convencia. Aí, como um bom buscador, claro, eu vou buscar aqui dentro, né? As respostas todas estão dentro de nós. Aí eu descobri que eu estava tão somente estudando. Eu não estava colocando em prática aquilo que eu tinha aprendido. E, por incrível que pareça, né? Como diz um amigo meu, não deveria me impressionar, mas foi interessante que aquela mochila sumiu. Ou seja, parou aquele peso. Porque eu fui colocando isso em prática. Agora, vou pegar uma coisa dentro dessa evolução e dessa involução, que a gente precisa, em algum momento, adentrar nessa revolução. E essa revolução, é claro, ela é interna. E ninguém pode obrigar ninguém a fazer essa revolução. Ela é íntima. Nós temos até uma fala dentro da gnose que a gente precisa fazer os padecimentos voluntários, ou seja, eu preciso querer morrer, que é a morte mística que nós falamos, morrer internamente, ou seja, eu fazer esse trabalho interno eliminando todos esses meus defeitos. Então essa revolução, num ponto de revolução na humanidade, é você chegar num ponto onde você não pensa mais, não tem pensamento. E pensamento, voltando lá até inclusive em Newton, onde ele fala dessa gravidade, para quem conhece a palavra gravidade, ela quer dizer peso. Quando nós falamos em pensamentos ou pensamento, peso. Quando nós temos essa mente de princípio pura, que aí se Éden, como eu falei para vocês, que vem pura, e nós começamos a ter essa instiga sexualmente se falando, esse desejo, e começamos a criar, vai pesando. Aparentemente, se olhando de uma forma pejorativa, seja de algo negativo, a gente vai dizer, meu Deus, que inferno, não dá para fazer nada, que tudo volta contra mim, é isso mesmo. Mas isso não é ruim, como a gente geralmente olha, porque a gente olha para as questões que a gente chama na psicologia isso de mecanismos de defesa, já dizendo que tem um Deus mau, que ele está nos punindo.
Deus jamais puniria alguém. E, inclusive, até eu falo isso para as pessoas, que esse Deus todo-poderoso, como as pessoas veem e colocam, ele não existe. E por que a gente olha dessa forma? Porque se Deus se achar todo-poderoso, ele não é mais Deus. E por que a gente olha dessa forma todo-poderoso? E claro que é importante isso, porque por uma questão de humildade, a gente precisa saber que sempre tem alguma coisa acima. De primeiro momento, enquanto, claro, a gente não tem uma consciência, essa coisa acima é a mente. E essa mente, se for olhar para a Bíblia, ela traz no Antigo Testamento bem esse Deus mente. Que na gnose nós conhecemos ele por demiurgo. Demi, povo, e urgo, construtor. E quem que é esse construtor desse mundo? Claro, olhando numa forma macro, é uma mente maior. E aqui, somos nós. Então nós somos essa imagem e semelhança que copiamos. E nós criamos dentro da nossa mente pensamentos. Então nós criamos esse Abel e Caim, fomos criando toda essa humanidade dentro de nós. Todas as experiências que nós tivemos em todas as outras existências até hoje, elas estão aqui vivendo como nós estamos vivendo aqui. De uma forma bem similar. E todos os pensamentos, eles são iguais, todos nós pensamos da mesma forma. As pessoas dizem, não, mas eu penso diferente de você. Não, você não pensa diferente, você tem uma compreensão diferente desse mesmo pensamento, mas é um mesmo pensamento, é o mesmo princípio. Claro, se olhar para nós aqui, nós somos de diversas regiões, nós temos culturas diferentes. Mas, no entanto, lá na essência, nós não viemos todos, como eu coloquei, de um espermatozoide. Então, todo mundo tem uma essência. E esse espermatozoide, ele é algo que, olhando para essa chispa divina está ali. E quando se instala, ela se instala onde? No coração. Que na gnose a gente conhece isso como átomo nous. Esse átomo nous, ele ainda está dentro de uma esfera densa. Que se nós formos trazer de uma forma macro para vocês entenderem isso, o planeta ele não tem um núcleo. Olha só que interessante. Claro, dentro de, como diz o Einstein sobre o tempo, dessa relatividade do tempo, esse núcleo é como se fosse esse esperma. Que, no tempo devido, esse planeta, claro, que precisa também da colaboração nossa aqui, para ele se transformar num sol. Só que, como nós sabemos, assim como na ejaculação, então somente um esperma ali consegue chegar até colocar como uma autorrealização, conseguiu chegar até o óvulo, ele acessou isso e ele está experimentando o que os outros espermatozoides não experimentaram, morreram todos. Nós também precisamos fazer esse mesmo trajeto hoje, só que daí, claro, de uma forma no macro. Então, para nós que conhecemos a gnose e sabemos que esse corpo ele não é tão somente algo para estar aqui usufruindo da matéria, e sim que ele tem um objetivo muito maior, aí a gente começa a adentrar nessa parte mais espiritual da coisa, que a gente começa a aprender e trabalhar com os 3 fatores da revolução da consciência. Esses 3 fatores, como vocês conhecem, ele traz o primeiro ali, falando dessa morte, que é o morrer, uma morte psicológica. O segundo é o nascer, que está atrelado à transmutação sexual. E o terceiro, que é esse sacrifício pela humanidade, ou seja, passar esse conhecimento
que chega até nós, né, para as pessoas. E o que a gente sabe dentro desses 3 fatores? Que dentro desse corpo tem um princípio, que é esse prótilo, como é colocado, ou até Paracelso chama de Heliaster, é uma semente das estrelas, como é colocado. Ele precisa agora fazer um outro caminho para chegar até essa pineal, que é por dentro da coluna. Então, aí adentra esse olhar da transmutação, a gente sabe da energia do Kundalini, onde tudo isso vai subindo, vai acontecendo, e quando vai subindo, né, quando chegar aqui no 5º chakra, que é nesse causal, a gente acaba passando por um novo estágio, é como se eu fosse fazer uma nova concepção. Aí, de uma forma simbólica lá, João Batista, ele não é decapitado. E ele não veio antes preparar o terreno para o Cristo. Então, olha dessa forma. Alguém que veio preparando até chegar, né, na glândula tireoide aqui, que é onde se estabelece esse 5º chakra. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma outra concepção, ou seja, eu perco a cauda, que é essa própria coluna, né, como a gente conhece. Só que para fazer todo esse trajeto, nós como sementes no macro, assim como qualquer outra semente, ela faz um processo parecido, claro que em outras, numa outra intensidade. Todas essas existências nossas, elas são processos para poder chegar até aqui. E aí, sabendo que dentro desse meu mundo psicológico aqui tem, isso é colocado de uma forma científica, confesso para você que não sei como que fizeram para contar, né? Mas a gente sabe que tudo é uma estimativa, que nós temos aproximadamente 8 bilhões de pensamentos. E uma coisa que me chamou a atenção até quando eu vi esse número é pela quantidade de pessoas que existem no mundo. Eu falei, olha, interessante. Então nós, quando nós viemos reproduzindo, nós fomos gerando o quê? Cópias. Então, dentro da nossa mente, nós temos o quê? Imagem e semelhança de quem? De mim mesmo. Então todas essas histórias que nós vivemos, não precisa nem, às vezes as pessoas colocam, né, no sentido de que não tem esse conhecimento da gnose, colocam, mas está falando da reencarnação? Eu falo, não preciso nem falar de reencarnação, posso falar de uma forma bem científica. Onde, dentro do nosso DNA, não tem uma cópia do todo? É a mesma coisa. Então nós somos uma semente que tem a história do mundo, melhor dizendo, do universo. Só nós não temos esse conhecimento, não temos essa consciência ainda, mas nós podemos adquirir essa consciência. Então, conforme nós, né, dessa forma genética, a gente veio de uma forma genealógica, ou seja, dessa árvore que veio, está trazendo a história, repetindo a história, está sempre repetindo. Para que em algum momento alguém diga, mas o que isso quer dizer? Aí que adentra esse olhar da autoanálise. Porque as pessoas trazem dentro das religiões uma cultura bem rica, e todas as religiões são importantes. E elas trazem o quê? Trazem esse olhar de uma história que vem sendo contada, e em muitas partes dessa história a gente olha assim como se fosse um absurdo. Como que alguém pôde fazer aquilo lá atrás? E daí, dentro de uma tradição, vem repetindo, contando essa história. Mas e para quê? Aí que a gente adentra numa análise mais profunda. O que isso quer dizer? A maçã lá caindo, o que isso quer dizer? Alguém tem que se perguntar em algum momento. Então, até um certo dia eu fui numa missa, e nessa missa estava
Eles fizeram uma encenação lá do cerco de Jericó, das muralhas, e, né, derrubaram as muralhas e tal. E aí eu perguntei para uma pessoa que participa, né, de uma forma mais assídua na religião, eu falei, o que isso quer dizer? Ele falou, não sei. Mas é isso, por isso que a gente vai na missa. Né, para uma hora eu ficar perguntando, tá, por quê? Por que o padre fala isso? Por que ele faz isso? Por que dá hóstia? O que quer dizer isso? Né, até há pouco eu estava discutindo com uma pessoa ali, e a gente falando sobre esse olhar de Cristo, né, que Cristo ele veio para nos salvar. Tá, e agora? Tá, eu acredito nisso e está tudo resolvido? Não. Ele veio para nos salvar no sentido de ele passou o mapa, ele passou as informações. Agora cada um vai ter que traçar o mesmo caminho. Então, como somos nós que estamos o tempo todo alimentando essa ancestralidade nossa, esse passado, porque se nós fôssemos, até no olhar assim, se os nossos antepassados fossem pessoas que tivessem buscado esse conhecimento, nós estaríamos muito melhor hoje. Mas a grande maioria, como a gente sabe, estavam bebendo, né? Sei lá, usando drogas, viciado em jogos, sei lá, tudo quanto é coisa. E a gente vem, chega um momento e diz, por que ninguém fez nada lá? Mas sou eu mesmo lá. Eu lá não fazendo nada. Volto aqui e não estou fazendo nada. Então, em algum momento, a gente precisa adentrar nesse caminho. De eu pegar e me conectar com essa essência e fazer essa busca. Então, todos os acontecimentos, isso, claro, para a gente chegar nesse não pensar que eu estou falando para vocês. Todos esses acontecimentos, eles não são acontecimentos negativos. Não, eles são coisas muito importantes que aconteceram e que, se nós não analisarmos hoje, elas retornam e acontecem novamente. Então, as pessoas que chegam até nós hoje, que nos insultam, que nos ferem de alguma forma, que nos roubam, eles estão tão somente, claro, dentro da lei da ação e reação, devolvendo aquilo que um dia nós fizemos. Então, se um dia eu roubei de alguém, alguém vai roubar de mim. Se um dia eu insultei alguém, alguém vai me insultar. Se um dia eu feri alguém, alguém vai me ferir. E nesse mundo que é, até eu olho a mente como não, ela é uma penitenciária. Até é curioso a palavra, porque ela traz esse olhar de uma penitência, onde os criminosos, nesse sentido, são os nossos pensamentos, e eles dentro dessa penitenciária, o que eles deveriam fazer? Penitência. Penitência quer dizer o quê? Se arrepender do crime cometido. No entanto, nós dentro dessa penitenciária, que é uma mente maior, nós estamos reclamando ainda. É como, e é bem visível isso, né? A gente escuta muito, quando uma pessoa ela vai presa ou está naquela condição para ser presa, eu sou inocente. Ninguém de nós, assim como os nossos pensamentos, são inocentes. Não tem como um inocente estar aqui nesse mundo. E assim como os nossos pensamentos também não. E ninguém vai sair dessa penitenciária sem antes pagar pelo seu crime. Então, como análise agora, de se perguntar o porquê, então quando alguém chegar e fazer alguma coisa para vocês, ao invés da gente, de uma forma bem instintiva, no sentido bem animalesco mesmo, o animal, ele se comporta de que forma quando nós cercamos ele? E ele vai achar um jeito de sair. Se ele conseguir, fuga. Se não tem como, ele ataca. Agora, diante da autoanálise, se eu que realmente quero mudar esse meu comportamento, eu digo, olha, eu preciso pagar e eu estou aqui.
para pagar. Então, quando Jesus fala lá que ele faz a vontade do Pai, é nesse sentido. Estou fazendo a vontade da lei. Deixe que a lei venha e me cobre, porque eu sou esse devedor. Aí eu não vou agir como aquele olhar que nós temos do bode expiatório. O bode expiatório, o que a gente faz? Né? Eu vou trazendo como uma analogia isso, num contexto até diferente do que a história traz, mas só para vocês entenderem. O bode expiatório conta a história que antes, para entrar nos templos, eles deixavam um bode na porta desse templo, porque não podia entrar no templo com pecado. Então esse bode que deixava ali, todo mundo passava, colocava a mão na cabeça do bode e passava os pecados para o bode. E conta a história, inclusive, que esse bode depois era solto no deserto. E se ele não morresse até chegar lá, ele ficava louco. Aí é muito fácil, né? Eu passo meus pecados para todo mundo, a culpa é de vocês. Enquanto a gente está fazendo isso, nós não vamos nos servir como esse cordeiro. Eu vou me sacrificar. Eu não vou pegar um animal lá e vou sacrificar para Deus. Não, eu vou ser esse cordeiro. Eu vou pegar esses animais e eu vou sacrificá-los. Como? Não emitindo fuga e nem ataque. Se entregar. Então, quando você fala dessa inércia, como eu estava falando, inclusive pegando esse olhar de uma dor, de alguma forma, onde tem essa resistência, a resistência é o que causa o que nós chamamos, e todos nós sofremos de alguma forma, né? Com a dor. A dor, ela só, ou ainda existe, porque nós ainda estamos resistindo a aceitar essas mudanças, aceitar isso que vem até nós. Por quê? Porque eu vou, dentro dessa lei da ação e reação, eu vou tão somente reforçando. Se alguém veio e me rouba, o que geralmente, até a gente vê muito essa fala, isso, inclusive nós já falamos, esse ladrão vai pagar. Ele vai pagar pelo que ele fez. Estou pegando roubo aqui de um exemplo, mas serve para todos os outros. Porque Deus é justo. A lei do retorno não falha. Ela é implacável. Mas uma coisa que a gente não percebe é que se eu estou sofrendo alguma coisa, porque eu também fiz alguma coisa. Então eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz. E aí que é uma coisa que a gente pode se analisar, né, em todas as pessoas, que se alguém está sofrendo por alguma coisa, é porque essa coisa que ela está sofrendo é algo que ela não corrigiu, que se ela tivesse corrigido não estaria acontecendo. Ou seja, as oportunidades elas aparecem para nós resolvermos, mas nós, naquele olhar de uma arrogância, que me peça de joelhos. Não, tem isso, essa fala, ela é bem comum, inclusive na clínica, onde as pessoas chegam, somente em relacionamentos, não, você vinha aqui de joelho, eu não vou aceitar. Eu falo, tudo bem, mas o dia que você cair de joelho e alguém não aceitar, você saiba que é só uma correspondência em relação a isso. É uma reação voltando. Livre-arbítrio. Pode. Então, da gente, com o tempo, e percebendo que todas essas questões que nós sofremos é porque tem alguma coisa que eu fiz lá, porque senão seria incoerente eu olhar para a terceira lei de Newton. Eu posso dizer assim, nossa, Newton, totalmente equivocado, eu não fiz nada, né? Sou inocente. Ou a gente pode também, inclusive, dizer que existe um Deus bobo lá em cima, porque eu não fiz nada, estou pagando pelo quê? Aí que é dentro o que nós chamamos de inconsciente. Imagine uma situação, vocês passando na rodovia, é claro, para quem dirige, e tem um radar, sei lá, 60 por hora, e você passar 80. Você nem viu o radar. Passou. Aí as pessoas
que olham lá pro radar que se passou 80, coitadinho, ele nem estava prestando atenção, né? Vamos perdoar ele? Não. A lei, nesse sentido, ela é dura, e ela precisa ser dura. Mas ela é misericordiosa. Por quê? Porque pode ser que eu esteja fazendo algo de bom e eu consigo pagar esses meus erros e até diminuir esses karmas, vamos colocar assim. Inclusive, às vezes pode até ser que eu passe por esse radar e o radar não esteja funcionando. Então tem algo que... Isso é bem interessante, porque já aconteceu algumas vezes comigo. Então esse inconsciente, ele age dessa forma. Agora a multa, nesse caso, ela vai chegar. Você dizendo assim, mas eu nem vi o radar, nem vi que era 60 por hora. Não, ele vai cobrar porque aquilo é o que está ali. Aí tem dentro da mitologia grega, eles trazem um olhar da lei como algo, até pegar a própria balança, né, para a gente analisar. Não as balanças hoje que são digitais, como a gente sabe, mas antigamente tinha aquelas balanças com um ponteirinho bem no meio, não sei se para quem lembra, talvez até hoje ainda tenha algumas. Esse ponteiro ali no meio, ele tem um nome bem específico, que se chama fiel. E os dois lados têm essa balança. Se a gente analisar, a gente vai perceber que dentro do nosso cérebro aqui também tem uma balança. Essa coluna nossa é como se ela fosse a lei, a espada. E esses nossos dois hemisférios como se fossem esses pratos. Essa espada é esse fiel. Então tudo que está em desequilíbrio, mentalmente, você falando, vai buscar equilibrar isso. E não vai perguntar para você se você quer ou não, ela simplesmente vem e coloca aquilo, né, em prática. Então, para a gente começar a olhar para as nossas ações hoje e saber que se eu estou hoje agindo dessa forma, amanhã vai voltar e vai acontecer na mesma forma e intensidade. Desde que, claro, como eu falei anteriormente, eu posso estar fazendo boas ações e diminuir um pouquinho aquela carga. Mas não vai impedir de que eu passe pelo processo, porque caso contrário a gente não compreende. Então é necessário passar, pelo menos pela dor, sentir aquilo que o outro sentiu, para que você não cometa aquilo novamente. Isso é o que a gente chama de arrependimento, metanoia, né? Esses termos que são usados. Então essa balança, ela está o tempo todo aqui. E não tem ninguém cuidando de ninguém, dizendo, você precisa melhorar. Não, cada um vai ter que cuidar da sua própria balança. Eu falei das ações, mas quando virem as reações desse passado nosso, a gente também precisa receber com agrado. Por quê? Porque hoje eu sei que são ações minhas lá atrás, que agora retornam como reações. Então muitas vezes a gente diz assim, mas o fulano lá não me paga. Aquela pessoa mentiu para mim. Marquei um horário, a pessoa não veio, chegou atrasado. O que isso quer dizer? A partir do momento que a gente sabe que existem essas ações e reações. Opa, eu lá atrás não paguei. E até eu falo para as pessoas assim, esqueçam quem te deve, mas não esqueça para quem você deve. Porque a gente começa a corrigir. E quando a gente começa realmente a receber dessa forma, e não ficar resistindo, lutando, negando, eu começo a entrar num estado que a gente
chama de paz. Vocês já perceberam que todo mundo busca a paz, mas ninguém quer receber um conflito de uma forma amistosa, pelo menos harmônica, e parar com aquilo? Se for olhar hoje para o mundo, o que a gente percebe? Essas ações e reações o tempo todo acontecendo. Tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado. É a lei. E a lei não tem como nós... Até a gente coloca dessa forma para poder, claro, explicar, mas a lei em si não tem como infringir ou violar essas leis. Elas são invioláveis. E o que demonstra que elas são invioláveis? As reações. As reações só demonstram que é uma tentativa nossa de burlar essas leis. Porque ela não vai ficar lá lutando, não, ela simplesmente é a lei. Assim como nós sabemos que se eu for lá colocar a mão no fogo, queima. Quem nunca queimou a mão, vai lá colocar. E por que a gente repete alguns erros? Daí adentra esse olhar de um ódio. Daí eu quero fazer o que nesse ódio? Eu quero dizer assim, ninguém me manda, eu faço o que eu quero. Sim, pode fazer. É claro, a gente começa a adentrar nesse momento em esferas mais densas aí, que a gente chama de infernos. Ou seja, começa a coisa a ficar mais tensa. Então esse mundo, se a gente observar na atualidade, ele está sendo pressionado. Quem está resolvendo as coisas de uma forma consciente, ou seja, recebendo essas reações de uma forma mais consciente, está vivendo uma vida mais tranquila. Aqueles que estão com medo do que está para vir é porque não querem ainda responder pelas consequências. Então essa coerção, ela está acontecendo, o mundo, a gente percebe que ele está adentrando numa fase mais se afunilando. E não falo isso com o intuito de assustar, e sim, né, um alerta aí para que um dia alguém diga, ninguém falou nada sobre isso. Não, foi falado. E a gente vê hoje e percebe que essa evolução tecnológica que existe, a gente é palpável, a gente tá aí para a gente ver, mas ela está de uma forma generalizada alimentando os desejos da humanidade. Poucos vão lá realmente buscar algo na internet que nutra essa parte espiritual. Agora você coloca um videozinho de alguém caindo, alguém sofrendo com arte, e todo mundo vai lá ver. Está alimentando, e isso não é negativo ou ruim, como a gente olha. É alguém que vai ter que amanhã estar respondendo por isso. E é o que faz com que o mundo gire. Ações e reações. Então, enquanto nós não desconectarmos desse mundo no sentido, deixe o mundo, que cada um vai ter que acertar suas contas, eu não vou poder chegar para alguém e dizer, não, deixa que eu vou pagar isso por você. Não tem como, é intransferível. Cada um vai ter que sentir na pele aquilo que um dia plantou. E é claro que enquanto nós não temos esse conhecimento, nós vamos ficar relutando, porque nós temos esse olhar bem... É cultural, até eu digo, porque os pais vêm trazendo isso, né? Os avós, bisavós. Como assim você deixou a pessoa gritar com você e não vai fazer nada? A pessoa te roubou, você vai ficar quieta. É a natureza fazendo a parte dela. E não tem como todo mundo sair numa vez só. Tanto que a gente percebe que são poucos que realmente buscam esse autoconhecimento para sair dessa tensão, dessa resistência, né? Dar esse passo para trás no sentido de observar tudo isso que está acontecendo e não se identificar com isso. E aí a gente começa a viver realmente uma vida muito mais consciente, onde a gente percebe
E é tão interessante isso, que a gente começa a perceber que as pessoas não são coisas à parte, elas são um reflexo meu. Claro que se vocês me falarem assim, tá, mas e tem pessoas que eu nunca vi no mundo e nunca vou me conectar, eu nunca me conectei, tá, essas aí não te devem nada e nem você deve para elas. Mas a que vocês devem, o que a gente deve, essas, olha, eu digo assim, graças a Deus que é assim, vem até a gente assim, cobrando. Porque senão, eu vou fugir, vou para uma ilha, vou ficar lá, tá tudo resolvido. Vira num inferno. Por isso que é importante a gente aproveitar esse conhecimento e realmente viver isso de uma forma real, que a gente percebe que realmente está acontecendo e que é assim, a gente vai se desarmando. Só que tem um porém nisso tudo, no sentido que nós, enquanto não temos uma consciência, o que a gente faz? Como são vários pensamentos dentro, né, como a gente sabe, dentro dessa mente, vou usar um termo emprestado aqui do Espiritismo, a gente incorpora esse pensamento, esqueci tudo que eu aprendi hoje, e já estou lutando. É como se eu saísse daqui, de repente alguém buzina, já xingo o sujeito que você não compreendeu. Porque entender a gente entende. Compreender daí é na hora. E é nessa hora doída que é o momento de eu ganhar essa consciência desse pensamento. Que daí eu me entrego, aí eu sacrifico ele. Ele morre. E eu falo isso para as pessoas, assim, o legal disso tudo, no sentido de leis, é que as pessoas começam a observar isso e ver na vida diária que é assim. Porque, inclusive, eu posso estar aqui falando tudo isso para vocês e é uma mentira. Agora, quando a gente vive, daí a gente percebe, olha, isso é real. Até, inclusive, tem uma pessoa que eu estou tratando ela e chegou numa fase ali que ela falou assim, não, isso que você me fala é real. E ela não estuda gnose. E ela falou assim, eu fui sair do prédio onde eu moro e diz ela assim, ó, eu olho para os dois lados antes de eu sair com o carro. Olho mesmo. Pois eu fui sair e não olhei para esse lado. Mas uma pessoa deu uma freada assim, buzinou, me xingou e diz ela, meu Deus, diz ela, perdão. E quando ela estava indo, né, a caminho do trabalho dela, ela lembrou do que a gente tinha conversado, ela falou assim, meu Deus, não exatamente ontem, mas assim, ontem eu fiz isso. Uma pessoa foi sair, eu xinguei, eu buzinei. Pois é na mesma moeda. Então, para quem conhece a lei de Talião, que é a clássica olho por olho e dente por dente, que é lá do Código de Hammurabi, ela existe até hoje. A Bíblia coloca muito essa lei da ação e reação, que é a própria Talião. Talião é tal como. Então, essa lei de Talião, para quem não conhece, se você cortasse o dedo de alguém, dá teu dedo aí. Ah, você roubou alguém, tira aquilo de você. E a coisa era bem rígida. Mas e por quê? Porque as pessoas realmente não conseguiam entender essa ação e reação. Aí a lei ela vem e mostra no físico. Aí é algo somatizando. Algo que está mostrando que você está fazendo alguma coisa errada. Olhe para isso. Então, quando a gente está lá com dor de estômago, né, sei que até vai ser tocado nessa questão da psicossomática, o que o estômago é? Uma extensão da nossa mente. Eu não estou conseguindo digerir aquilo. Aí isso está só conflitando lá com essas pessoas. E aproveitando, né, essa fala, de uma forma mental, dentro desse nosso mundo, quando nós aqui, uma simples arrogância para vocês entenderem, lá nesse mundo mental, entre pessoas, está acontecendo uma violência lá, é algo como se as pessoas estivessem conflitando.
E por isso que somatiza, porque volta tudo. Volta tudo em alguma parte do meu corpo ou algum órgão, vai gerar uma reação que vai somatizar ali. Então, quanto antes a gente ir olhando para essas coisas, é melhor. Quanto antes a gente ir aceitando essas reações, é melhor. Quanto mais eu luto, mais eu apanho nesse sentido. Quanto mais eu tento escapar, mais a polícia vem de atrás. E até num olhar bem simbólico em relação a essa parte interna, se a gente olhar as pessoas que, por exemplo, fazem exercícios físicos, que querem ficar musculoso, né, querem... O que de uma forma psicológica eu estou dizendo? Estou dizendo que eu sou frágil. Se eu ando armado, eu sou frágil. É o que a gente conhece por medo. Então eu começo a me armar. Se eu estou enchendo a minha casa de câmeras, cercas elétricas, enfim, é porque eu estou devendo para alguém. Inconscientemente, lá nesse inconsciente, tem algo me dizendo assim, ó, você vai ter que pagar. E aí que a gente começa a adentrar nessa proteção, se defender de alguma forma. Então quando a gente vê uma pessoa, às vezes, assim, que a gente não gosta, diz, meu Deus, lá veio o jeito. Não, diz assim, eu vou lá, vou responder por aquilo, eu vou conversar com aquela pessoa. E a Bíblia coloca isso, faça as pazes com teu inimigo antes que seja tarde, antes que a coisa caia na mesa do juiz, ele te condena, porque daí essa condenação é algo que está dizendo, ó, você não quis fazer nada, agora você vira, né, com essas consequências. Então, esse caminho da autoanálise, né, olhem bem para questões das leis, que não tem nada, mas nada mesmo fora do lugar nesse mundo. Tudo que está acontecendo é ação e reação. Então, esse caminho da autoanálise, ele traz como essa abordagem às leis universais da natureza e que se encaminham aí para uma síntese. Então, enquanto nós estamos pensando, nós estamos nessa dualidade. Né? Então, duelo, dualidade, dúvida, são pensamentos. E o pensamento hoje ele pode ser bom, mas amanhã ele já não é mais. Porque ele está nessa dualidade. E abrindo essa bifurcação, chega um momento que a gente precisa, eu vou fechar. Eu vou pegar um caminho aqui, né, e vou seguir. E tem uma forma bem simples até de demonstrar para vocês essa questão de que a gente não quer fazer as pazes com outro. Eu olho muito para uma questão de arrogância mesmo, e de não querer responder. Então, um exemplo bem prático, né, provavelmente vocês todos já viram. Vocês lembram daquele exemplo do 6 e do 9? Que alguém desenha um 6 no chão, assim? Por exemplo, vou desenhar um 6 aqui, ó. Eu estou vendo um 6 e vocês estão vendo aí um 9. E a gente vai ficar aqui discutindo, dizendo que é 6, vocês é 9. E eu digo que é 6, vocês é 9. Vocês estão errados? Não, porque vocês estão vendo 9. Eu estou errado? Não, estou vendo 6. E é o que está ali. Mas e quando que isso vai acabar? Porque todos nós temos razão. Todos. Por mais que a pessoa esteja fazendo algo errado, como a gente vê, ele tem a razão dele estar fazendo aquilo. Só a gente não quer olhar para o lado dele. Então, para a gente parar com esse olhar dessa arrogância que eu coloquei, alguém precisa fazer alguma coisa. O menos teimoso. Então, aqui, esse menos teimoso vai chegar e vem aqui, vai olhar, e não precisa falar mais nada. Então, aquele que buzinou, ele tem a razão dele. E eu preciso olhar com o porquê que ele fez aquilo. E aí eu vou cessando. Então, é essa análise que eu peço para vocês, né, começar a partir de hoje a olhar
e não tem como ser de outra forma a não ser praticando. Então, num sentido religioso, vamos dizer assim, cada um vai ter que pegar a sua cruz e seguir nesse caminho do Gólgota aí, que é, olha, eu vou ser pregado na cruz e não tem problema nenhum. Se eu fugir dessa cruz, eu estou perdendo tempo. Por quê? Porque essa cruz, quanto mais tempo nós perdemos, mais pesada ela fica. E mais difícil fica para a gente resolver tudo isso. Então, vou encerrar aqui, né, essa palestra. Eu sei que a Sidney vai falar umas palavras aí. Então, agradeço a atenção de vocês. Então, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui. É uma felicidade ter vocês conosco, né? É uma sala cheia de pessoas aqui em busca, né, num sábado de manhã, em busca de conhecimento. A gente sabe que é difícil, né? As pessoas chegando no fim de semana querem buscar o que? Evasivas e fuga e sair fora desse caminho da autoanálise aqui, que o Aracides bem colocou aqui, né? Pelo vislumbre que ele deu aqui, vocês imaginem aí o que tem, o que contém dentro desse livro aqui, para que a gente siga esse mapa. Quando ele convidou eu para ser o prefaciante dessa obra, né, eu tive a honra de conseguir, né, ter a questão dele confiar em mim, uma obra tão grandiosa assim, para escrever um prefácio. Pelo primeiro momento, prefácio, fácil, tranquilo, pode mandar aí. Porém, quando chega a obra e você começa a ver, o vislumbre que vocês tiveram aqui é um pedacinho do que contém dentro dessa obra. Então fui vendo que não é tão fácil assim. Já começou aqui o caminho da autoanálise para mim mesmo, antes de eu começar a ler a obra que ele colocou. Então, dentro de tudo isso que vem contendo, ele trouxe um mapa. E esse mapa até eu cito ali, que tem a lanterna de Diógenes, para quem leu o prefácio vai ler, que é onde essa lanterna está procurando homens, com H maiúsculo, homens verdadeiros de causa e efeito, porque ainda não somos homens, somos animais intelectuais em busca da perfeição para se tornar um homem realmente de causa e efeito. Esse sim é o homem real que chega mais próximo à questão de Deus, na parte divina, que é o que é colocado aqui para que cada um vai galgando pouco a pouco, trazendo todos os animais, lembrando até da Arca de Noé, né? Trazer todos os casais para essa arca, sintetizando todos esses casais, para que realmente a gente consiga chegar a esse espelho de Deus. Ser como, né, Deus. Somos sementes de Deus. Temos uma semente divina dentro de nós. Se é uma semente divina, o que pode nascer de uma semente divina senão um Deus? Muitos vão achar que pode nascer outra coisa, mas de maneira alguma, se não fizer o trabalho, a própria natureza traga e leva de volta ao seio do Criador. Então, dentro dessa obra, pouco a pouco, na leitura, é um caminho assim muito magnífico que você consegue entender, e até para chegar no caminho da autoanálise não é algo fácil. Primeiramente, você vai ter que ter dados para você fazer uma autoanálise. Da onde você vai trazer dados? Aonde que está o caminho da autoanálise, senão aqui dentro? Mas como é que eu vou pegar essa autoanálise olhando para fora? Primeiramente eu tenho que começar a fazer uma autoobservação de mim mesmo. Essa autoobservação até são temas que a gente vai trazer aqui com mais profundidade, até para que todos aqui aproveitem e para saber como chegar a essa autoanálise. Muitos até citam que a autoanálise é impossível, mas a gente sabe que não. Para aquele que busca, para aquele que se observa, para aquele que começa essa autoobservação de si mesmo, como Aracides bem colocou, não fica olhando os defeitos alheios, apontando, enfim, começa a olhar aquele espelho, olhar esse espelho para cá e limpar onde a face está suja e não no espelho. Dentro desse caminho a gente vai fazendo uns pormenores de todos os defeitos que carregamos. Dentro desse caminho a gente vai pegando e se lapidando, vai fazendo a eliminação daqueles que estão interferindo nesse caminho. Até a hora que você tiver dados coletados, imagine como um inventário de si mesmo, você ter todo esse inventário em mãos
E com esse inventário agora, você com esses dados, você vai fazer uma análise e depois essa análise entra para essa autoanálise de si mesmo. Aí você vai ver o que sobra em nós, o que falta em nós, o que eu devo fazer, para onde eu vou, mas isso tudo demanda de que começamos a estudar a nós mesmos. Se você começa a estudar a você mesmo, você começa a perceber que é uma cópia, uma réplica de tudo que existe. Porém, a gente está tão longe de casa, está tão longe ainda que quer sair até fora do planeta, porque já não tem espaço fora, porque falta o vazio interno para ser preenchido. E para ser preenchido esse vazio interno, a gente precisa dessas ações, autoobservação, fazer todo esse processo para que a gente consiga, na autoanálise, ir eliminando o que não serve, ir acertando as contas, quando a lei vir, não reclamar da lei. Entender que o que é bom ou ruim é uma dualidade. Quando a gente começa a perceber isso, a gente vai ver que não agradece a Deus só pelas coisas boas que ocorrem, mas você agradece a cada graça, a cada um que vem te cobrar. Você é mais uma dívida que eu acertei, é mais um processo do meu cativeiro mental que eu estou soltando, eu estou me libertando. Dentro desse caminho da autoanálise, a gente vai conseguindo perceber isso tudo. Então, quando vocês adquirirem, ou quem já tem essa obra, comece a usar esse mapa e não apenas ler mais um livro, colocar na estante e deixar ele lá, e andar com a mochila carregada, como o Aracides bem mencionou aqui, fazendo peso. A gente precisa colocar em ação tudo isso. A gente vê que veio muitos seres aqui no nosso planeta, onde trouxeram ensinamentos desde que iniciou essa era aqui. Porém, poucos pegam o mapa deixado por eles e começam a seguir quem fez o mapa. Mas se você vai seguir quem fez o mapa, não vai levar em lugar nenhum, porque ele já fez o trabalho dele, ele deixou os pormenores do trabalho traçado por onde nós devemos ir. Na lei de ação e reação, quando Cristo Jesus fala, dai a outra face, é justamente quando vem alguém te cobrar um delito que você já fez, em vez de você fazer uma reação, você simplesmente deixa limpo, uma dívida paga, e aquilo ali se cessa. Você elimina um ator, elimina uma cena, e aí o teu destino já não fica na mão da mente, não fica na mão do ego, e sim, você vai ser protagonista das tuas ações, da tua vida, porque aí você tem consciência. E pouco a pouco, nessa consciência, até um caminho que a gente vai trazendo aqui nos ensinamentos, que vai ter o traço psicológico particular, né, que vai ser trazido, onde a gente vai ver aonde que a gente está, para depois a gente chegar numa eliminação da morte mística, e depois chegar num centro de gravidade permanente, né, para quem percebe aqui na obra, aonde aquele não vai conseguir ver, mas tem o Toros e a letra Fi, até o Fi que o Aracides falou do fiel, é estar no meio, no centro. Se você olhou para o magro, gordo, preto, branco, ruim ou bom, você já saiu desse fiel. E cita que se ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, o que é você ficar no meio sempre, no caminho do meio, fazendo a síntese de toda a tua criação, sendo regente do mundo que você aqui criou. Você é um demiurgo, você é um semideus, e você como semideus agora precisa colocar ordem nesse teu país, nesse teu mundo, porque ele está em desordem. Tudo isso que olhamos fora, essa desordem que a gente acha que está errado, está acontecendo aqui dentro. E aí a gente fica olhando para governo, para isso, e ninguém toma ação. Quem que tem que tomar ação? Senão, esse próprio. Quando eu tomo ação desse mundo meu, desses 8 bilhões de pensamentos que atordoam a nós a todo instante, a toda hora, que muitos nem percebem, falta individualidade. Se você for indivíduo, você é múltiplo, somos legiões porque temos milhares, bilhares de pensamentos. Quando a gente chega ao ponto de entender isso, a gente começa a fazer o quê? Um processo de recolher todas essas derivações para ser um ser íntegro, realmente. E isso tudo está, né, nesse Toros que movimenta todos esses polos, que é o polo norte e sul, que faz essa imantação. Em vez de estarmos no meio, no centro, no núcleo, nós estamos nas periferias rodando com os pensamentos. Cada pensamento tem o seu objetivo, tem a sua vida dentro de nós mesmos, assim como nós no macro, e não tem uma direção.
Quando a gente fica no meio desse fio, esse toroide, que é o que está citado aqui, vocês vão bem entender quando analisarem a obra. Quando vocês entenderem isso aqui, vocês vão ver que, estando na neutralidade no meio, recolhendo todas essas questões que vocês fizeram no passado ou tentam achar que no futuro vai acontecer algo bom, se vocês não mudam nada aqui, nada vai acontecer, e dizendo que não pode mudar o passado, mas o passado ele está todo instante vindo novamente para nós, mas o que acontece é que nós estamos rodando e não estamos aqui olhando ele, voltando para que a gente acerte as contas. Aí você estando nesse centro, nessa neutralidade, né, que esse caminho da autoanálise profundamente traz isso, você consegue ir percebendo e vendo assim, ir e vir. Se eu não consigo lidar com um problema, uma mágoa forte agora, eu posso deixar ela passar, mas não me identifico. Eu pego uma outra que eu consigo lidar agora, trabalho ela, elimino. Pouco a pouco eu vou tendo essa formação baseado nessa consciência. Porque a mente ela vai tentar resolver com o quê? Com pensamentos. E se você pensa, você deriva, você leva essa partícula do átomo nous, você vai fazer o quê? Vai dividir mais ainda essa energia crística que tem em você. Então vai ficar mais perdido ainda, mais atordoado, porque a mente ela vai querer pensar e nada resolver e consumir toda essa energia crística. Quando começamos a perceber isso, nós começamos a trazer novamente essa energia para esse Cristo, aumentar esse átomo nous com consciência, fazendo agora toda a devolução, porque cada pensamento nosso carrega uma partícula dessa, porque Aracide citou até o fractal. Um pensamento nosso é um fractal nosso. Dentro dele tem um átomo nous em fragmentos infinitesimais, onde você tem que puxar e trazer de volta. E isso tudo no macro vai acontecer da mesma forma. Todos nós, tendo sementes, aqueles que não têm sementes não servem, mas o que vão ter sementes, que é consciência, vão ser resgatados até se tornar o próprio dito sol. Somos sementes solares, como Aracide bem citou, e se nós alimentarmos essa semente solar, tendemos a ser esse sol onde a gente vai emanar luz, não vai mendigar por luz. A gente vai ser a própria luz e levar conhecimento para todos aqueles. Onde temos os 3 fatores, que é o nascer, o morrer e o sacro ofício pela humanidade, onde é levar esse conhecimento a todos os rincões da Terra. Mas olha essa Terra aqui, quando todo esse mundo teu perceber essa palavra e entender o objetivo, o propósito real da vida, aí sim a gente começa a andar a passos firmes rumo a essa emanação agora do esperma macro, como citado, para uma fecundação maior. E não olhe vocês que rezando, se ajoelhando, chorando, vocês vão entrar num paraíso, num céu. Precisa ter energia. Como nós, espermas que fomos, estamos aqui, a gente já venceu. Agora estamos numa outra etapa. Não adianta um esperma chegar e implorar para o óvulo para entrar, chorar, ele não deixa. Ele vai ter que ter energia, fecundar, fazer esse nascimento, e esse nascimento em espírito, aonde com toda essa energia a gente nasce realmente, porque aqui estamos mortos, estamos nos pesamentos, e isso tudo torna essa vida nossa tão difícil como a gente vê. Então, agradeço ao Aracides pela oportunidade, recomendo a obra, leiam com atenção, uma página que seja por dia, por mês, por ano, mas que faça o que ali está citado. Porque não adianta eu ler um livro por dia, mas não colocar nada em ação. Temos um livro sagrado, que é a própria Bíblia, onde traz ensinamentos há mais de 2000 e tantos anos. Posso saber de cor aquilo, mas o que aquilo faz? Salvou quantas pessoas? Só aqueles que praticaram? Não adianta eu saber de cor. O ego sabe de cor. O próprio diabo citado sabe mais de coisas divinas que o pessoal que está na igreja. Mas isso não quer dizer nada se você não praticar. Quando você começa a praticar, os pensamentos eles vão vir. Por quê? Os pensamentos têm medo de morrer. E essa morte é iminente para todos os pensamentos, porque você fazendo esse trabalho, você vai fazendo a eliminação e fazendo essa colheita. E essa colheita toda que você vem trazendo, você vai alimentando o teu ser. Fala-se do anticristo, mas quem é o anticristo senão nós próprios? Porque cada vez que a gente desprende energia do Cristo para nós doarmos para os nossos pensamentos, a gente está fazendo o quê? Está matando esse Cristo interno. Perceba que todo esse caminho que
Porque todo esse simbolismo que vem, acontece aqui dentro a todo instante, a toda hora. Então, portanto, né, como eu disse, escrever livro é fácil, pode escrever vários livros, mas com conteúdo, com algo que ilumine, que leve um aparato para aqueles que estão procurando, e se está procurando, bate a porta e a porta será dada aberta, como se cita, então vai ser aberta. Batendo a porta vai ser aberta, mas não adianta apenas abrir, vai ter que entrar. Até nas conversas que temos, se cita que tem que dar 10% do dízimo. Muitos vão achar que esse 10% do dízimo é dar para a igreja, dar para isso ou para aquilo. É para o teu ser real. Você é capaz de dar 10% do teu tempo diário para você mesmo, para o teu ser real? Nem o dízimo a gente consegue dar. Então imagine como está a situação nossa. Começando a dar o dízimo, o mínimo, que é 10% do teu dia ao seu Senhor, ao seu ser real, já começa uma mudança total. Então saiamos aqui, né, todos com esses ensinamentos, colocando em prática e vendo que realmente não é uma mentira. Realmente isso acontece quando a gente vai atrás e vê. É verdade o que eles falaram, porque eu estou vendo aqui. Senão é mais uma história que eu escuto aqui, solto por aqui e assim vai. Então, para aqueles que têm ouvidos que ouçam, né, para aqueles que tenham olhos que vejam e analisem. Façam essa autoanálise de vocês mesmos, que com certeza vocês não vão se arrepender e vão chegar ao caminho que aqui viemos encontrar, da onde saímos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Gratidão a todos. Muito obrigado, Horacides.